Existe algo acontecendo com muitos cristãos agora mesmo, sobre o qual ninguém está falando. O Espírito Santo está recuando. Ele não foi embora, mas ele está recuando. E sabe qual é a parte mais assustadora? A maioria das pessoas nem sente isso acontecendo. Elas ainda vão à igreja, ainda leem a Bíblia, ainda dizem os jargões certos, mas algo está fora do lugar. Não há poder, não há paz, não há presença real. E hoje eu quero te mostrar exatamente o porquê. Porque existem 3 coisas específicas que o Espírito Santo simplesmente não vai tolerar na sua vida. Não são 3 sugestões. Não são 3 lembretes gentis, são 3 coisas que o entristecem, que apagam o seu fogo e que o afastam de forma silenciosa, lenta e perigosa. Fique comigo até o final, porque a terceira coisa é aquela que a maioria de nós nunca vê chegando. Número 1. Pecado persistente e não confessado. Deixe-me te fazer uma pergunta muito honesta. Existe algo na sua vida agora que você sabe que é errado, mas com o qual você fez as pazes? Talvez seja o que você assiste tarde da noite. Talvez seja a forma como você trata as pessoas quando está com raiva. Talvez seja um hábito que você vive dizendo que vai resolver depois. Aqui está o que a maioria das pessoas não entende sobre o Espírito Santo. Ele é santo. Isso não é apenas o título dele, é a sua natureza. E santidade e concessão ao pecado não podem ocupar o mesmo espaço. Efésios 4:30 diz: não entristeçam o Espírito Santo de Deus. A palavra entristecer ali não significa apenas deixá-lo chateado. Significa causar dor, significa ferir. Toda vez que você escolhe o pecado em vez da rendição, você fere o relacionamento. E é aqui que isso se torna perigoso. Não acontece tudo de uma vez. A primeira vez que você peca e ignora a convicção, você sente um peso. A segunda vez dói um pouco menos. A terceira vez você quase não sente nada. E esse silêncio que você sente, essa dormência, isso não é paz. Isso é distância. O Espírito Santo não grita sobre o seu pecado. Ele sussurra. E se você continuar ignorando o sussurro vai ficando cada vez mais baixo. Até que um dia você está vivendo uma vida que parece espiritual por fora, mas é completamente vazia por dentro. Mas aqui está a boa notícia, e eu digo isso com toda a verdade. No momento em que você confessa, no momento em que você para de defender o seu erro e simplesmente dá o nome certo a ele, ele volta correndo. 1 João 1,9 diz que ele é fiel e justo para perdoar. Não é lento, não é relutante, ele é fiel. A porta de volta está sempre aberta, mas você tem que parar de bloqueá-la. Número 2. Um coração cheio de ofensa e falta de perdão. Este aqui não se parece com um pecado quando olhamos por fora. Na verdade, muitos cristãos usam a falta de perdão como um distintivo de honra. Depois do que eles fizeram comigo, não, eles não merecem o meu perdão. E honestamente, talvez eles não mereçam mesmo. Talvez o que aconteceu com você tenha sido genuinamente errado, profundamente doloroso e muito injusto. Mas aqui está o que a falta de perdão realmente faz. E essa é a parte que ninguém te conta. Não machuca a pessoa que te ofendeu. Constrói um muro de concreto entre você e Deus. Em Mateus 6,15, Jesus disse de forma clara: mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Isso não é uma sugestão, é uma lei espiritual. E o Espírito Santo, que é o Espírito de amor, não pode fluir livremente através de um coração que está trancado na amargura. Pense nisso da seguinte forma: imagine tentar despejar água limpa através de um cano cheio de ferrugem e entulho. A água está ali, querendo passar, mas está bloqueada. A sua falta de perdão é o bloqueio. A unção, a paz, a alegria, tudo isso está disponível, mas não consegue fluir através de um coração amargurado. E aqui está a armadilha na qual a maioria das pessoas cai.
Elas acham que perdoaram só porque pararam de falar sobre o assunto. Mas o perdão não é silêncio. O perdão não é amnésia. O perdão é uma decisão de liberar alguém de uma dívida que essa pessoa tem com você e confiar que Deus vai cuidar da justiça. Não é fácil. Eu não vou fingir que é. Mas a alternativa é continuar morando em uma prisão, segurando a chave na própria mão e nunca sair de lá. O Espírito Santo está te chamando para soltar essa pedra, não pelo bem de quem te feriu, mas pelo seu bem. Número 3. Orgulho e autossuficiência. Este é o mais sutil de todos. Você não vai encontrar esse aqui nos pecados óbvios. Você não vai senti-lo da mesma forma que sente a culpa. Na verdade, o orgulho geralmente aparece depois do crescimento, depois da promoção no trabalho, depois que o ministério decola, depois que você aprendeu muito, construiu muito e conquistou muito. É aquele momento sutil em que a oração se torna uma rotina maçante em vez de ser a sua tábua de salvação. Quando você abre a Bíblia por hábito religioso em vez de fome espiritual. Quando você começa a confiar mais na sua própria sabedoria do que na voz de Deus. Isso é orgulho. E é a única coisa sobre a qual Deus diz que ele resiste ativamente. Tiago 4:6 avisa: Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Note que não diz que Deus ignora os orgulhosos. Diz que ele resiste. Pense no peso dessa palavra. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, o mesmo Espírito Santo que ressuscitou Jesus dos mortos, trabalhando ativamente contra o orgulhoso. Não porque ele é cruel, mas porque o orgulho te coloca em uma posição onde você não consegue receber aquilo que ele está tentando te dar. Você não pode estar cheio do Espírito Santo e cheio de si mesmo ao mesmo tempo. Um dos dois tem que diminuir. E aqui está o grande problema da autossuficiência. Ela se infiltra silenciosamente. Você para de pedir ajuda porque você já resolveu os problemas sozinho antes. Você para de esperar em Deus porque aprendeu a se mover rápido. Você para de ser desesperado por Deus porque o desespero parece fraqueza. Mas no reino de Deus, desespero é poder. As pessoas que se moveram com a maior unção em toda a Bíblia não foram as mais confiantes ou confortáveis. Foram as pessoas quebrantadas, as pessoas rendidas. Aquelas que sabiam que, sem Ele, não eram absolutamente nada. É exatamente através dessa postura que o Espírito Santo se move. Ele não busca habilidade, ele busca disponibilidade. Então, é aqui que nós chegamos. 3 coisas que o Espírito Santo não vai tolerar. Pecado persistente que você continua justificando. Falta de perdão que você segura como se fosse uma arma. E o orgulho que te fez esquecer o quanto você precisa dele. Agora, eu quero te perguntar algo muito real. Qual desses 3 é o seu problema hoje? Porque a maioria das pessoas assistindo a este vídeo já sabe a resposta. Você sentiu isso em algum momento aqui, aquele aperto no peito. Essa sensação não é culpa, é um convite. O Espírito Santo não recua porque ele desistiu de você. Ele recua porque ele está esperando que você o queira mais do que você quer o seu conforto, a sua amargura ou a sua independência. E no momento em que você render essa área da sua vida, ele não vai voltar aos poucos. Ele vai inundar você de volta, porque essa é a natureza dele. Se este vídeo tocou em algo dentro de você hoje, compartilhe-o com alguém que precisa ouvir isso. Porque em algum lugar, agora mesmo, alguém está se perguntando por que se sente tão vazio. E isso pode ser exatamente o que a pessoa precisa. Curta este vídeo, se inscreva no canal e deixe Deus assumir o controle de novo.